Bom dia meus irmãos, bom dia a todos vocês que já vão entrar aqui na nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando aí, pessoal, vamos acordando. O pessoal hoje já começou no gás já, ó. Bom dia, Pastor Gerson, Criele, Josi, bom dia. Sola UK, deve ser Solange, eu imagino. Bom dia, bom dia. Arielle Soares, bom dia. Dionísio, Manira, Deus abençoe. Dai Veiga, Deus abençoe. Marcão, Deus abençoe. Geisla, todo mundo aí vai entrando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eduardo, Deus abençoe, meu amigo. Bom dia. Romano, olha, rapaz, até o Daniel tá na live hoje. Rapaz do céu, hoje vai ser fogo puro essa live. Meu Deus do céu. Pastora Luciana, pastor Vander Lourenço, meu Deus, bom dia. Eunice, Deus abençoe, bom dia, vamos sentando, irmã Ana, Deus abençoe. Vitória, Deus abençoe. Glória a Deus, gente, bom dia, vamos chegando todo mundo aí. Vinícius Scarabelli, Deus abençoe. Vini, Wise Vini. Pastor Pedro, pastora Jane, bom dia, bom dia. Vamos chegando aí, gente, bom dia a todos vocês. A gente já vai começar aí com a nossa 10ª live. Glória a Deus por isso, né? Vai chegando aí todos vocês, bom dia, bom dia. Vai clicando aqui no aviãozinho, enviando a live para todo mundo. E não esquece de ficar apertando aqui o coraçãozinho para que nós ganhemos relevância aí com a nossa live. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Pode ir chegando aí, eu já vou abrir aqui a Bíblia para a gente fazer a nossa leitura. Estamos já nos últimos dias do ano de 2025. Chegamos ao final de mais um ano, graças a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, vamos lá então. Deixa eu só colocar meu fundo musical aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa live, 10ª live. E eu já quero começar fazendo a nossa leitura, né, os nossos versículos base para aquilo que nós vamos falar nessa manhã. Você que está chegando, você que está assistindo, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que essa palavra seja bênção na sua vida, seja uma palavra que possa impactar o seu ano de 2026. Hoje nós vamos falar sobre uma identidade restaurada. Por quê? Porque em 2026 o Senhor vai restaurar identidades quebradas, destruídas, não afirmadas em nome de Jesus. E para isso nós vamos começar a ler a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. É uma afirmação bíblica de quem nós somos a respeito da nossa identidade. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo, mais uma vez. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma identidade em Cristo, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, dos versículos 15 e 17, ele nos reafirma, dizendo: vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem ou ter medo, mas vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Deus cria a humanidade, cria o ser humano, cria a espécie humana, e em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, está explícita o momento da criação, onde Deus disse: então façamos seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, hoje, nessa 10ª live, nós chegamos aqui, né, nessa jornada maravilhosa de palavras proféticas, de uma construção profética de algo que Deus tem preparado para nós para o ano de 2026. Nós chegamos a esse momento da identidade restaurada. Janeiro, vou repetir aqui para que a gente grave sempre. Janeiro, Deus nos alinha. Fevereiro, perseverança, o fortalecimento. Março, portas abertas. Mês de abril, oramos para o mês de abril, proteção divina. Maio, reacender a fuga o fogo do Espírito Santo. Junho, a cura sobrenatural. Julho, direcionamento e maturidade. Direcionamento sobrenatural, perdão. Agosto, posicionamento e maturidade. Setembro, colheita sobrenatural. E agora ele toca na raiz, ou seja, na nossa identidade. Porque antes de Deus mudar aquilo que você está fazendo, ele vai restaurar quem você é. Antes de Deus mudar aquilo que você vai experimentar em 2026, Deus vai restaurar quem você é. Por quê? Porque a bênção de Deus ela não pode ser sustentada por uma identidade que é quebrada ou que não é compreendida ou que não é assumida. Por quê? Porque Deus ele não tem um interesse, não vou dizer assim um interesse, mas não é do seu caráter Deus construir um futuro sobre uma identidade destruída, sobre uma identidade quebrada, sobre uma identidade ferida. Então, nós precisamos entrar 2026 com a seguinte afirmação: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você tem convicção de que você sabe quem você é? Coloque aí. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei a minha identidade nele. Ontem, no louvor da igreja, cantamos essa canção. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Ele me encontrou e o amor dele não tem fim. Então, coloca aí, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei da minha identidade. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele disse, vocês são, ou vós sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pedro não está fazendo uma afirmação futura. Ele não está apontando para algo distante.
Ele está reafirmando ou afirmando algo que já é real. Vocês são. Ele não está falando vocês serão, vocês se tornarão. A frase da leitura, ela é explícita. Vocês são geração eleita. Por quê? Porque a identidade em Cristo não é algo que eu conquisto, é algo que me é revelado. Ele já afirmou que nós somos geração eleita. O que ele está querendo dizer é que nós, de geração eleita, é que nós somos escolhidos por ele. Quando ele fala sobre sacerdócio, ele está dizendo que nós temos acesso a ele. Quando ele fala de nação santa, ele está falando assim, vocês pertencem ao meu reino. Quando ele está falando de propriedade exclusiva, ele está falando de que nós somos separados para ele. Olha o tanto que o nosso Deus é incrível. Você não precisa provar o valor que você tem para ninguém, porque você já tem valor. Você já é valioso. Porque identidade, meu irmão, não é algo que eu negocio. Identidade é algo que eu vivo, que eu assumo. Porque eu já sou em Cristo Jesus. Agora, nós vivemos em um tempo, em uma sociedade, onde as pessoas vivem a crise da identidade, principalmente espiritual. Vivem com a sua identidade quebrada, destruída. E essa identidade quebrada, destruída, ela não acontece da noite para o dia. Ela vai se fragmentando, ela vai com mentiras do diabo, com palavras que eu deixo penetrar no meu coração, isso vai ferindo e destruindo a minha identidade. Os principais inimigos de uma identidade sólida em Cristo, de uma consciência, de uma revelação de quem eu sou em Cristo, algo que eu experimento muito nos meus aconselhamentos. A rejeição que as pessoas aceitam ou trazem para o coração é um dos principais inimigos da afirmação da minha identidade. Gente que às vezes se sentem ou não se sentem aceitas. A falta de aceitação, talvez por um familiar, talvez pelo pai, pela mãe, lá na infância, na adolescência, trouxeram traumas, ou não se sentem aceitas no ambiente em que estão inseridas. Isso faz com que elas, a sua identidade comece a ser abalada. Gera feridas emocionais dessas pessoas e elas começam a duvidar de quem elas são em Cristo Jesus. Mas olha, o salmista no Salmo 27, no versículo 10, ele disse assim, olha, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Ou o Senhor me acolherá. 2026, meu irmão, você vai começar com a sua identidade afirmada, com a sua identidade revelada e assumida em Cristo Jesus. Repreendemos toda mentira da rejeição, porque pode que o seu pai te rejeitou, a sua mãe te rejeitou, os irmãos te rejeitaram, alguém que você tem um carinho especial te rejeitou, mas Deus te acolheu, como disse o salmista. Ele não te abandona. A rejeição, ela não vai definir quem você é, porque as pessoas te rejeitam, mas Deus te aceita. A segunda, uma das coisas que mais também destroem a nossa identidade são culpa, coisas passadas que às vezes nós carregamos, erros que cometemos atrás. Aí isso traz e gera uma vergonha em nós, uma acusação em nós, e nós vamos vivendo debaixo dessa acusação do inimigo, que a Bíblia fala que o diabo é o acusador das nossas almas. E aí a gente vai vivendo debaixo dessa acusação, e isso vai ferindo e massacrando a nossa identidade. Mas eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda acusação, porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele fala assim, olha, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, e estando em Cristo Jesus, a sua identidade é essa que o apóstolo Pedro nos reafirma. Nós somos geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, a culpa, quando ela é tratada, quando ela é curada, isso gera liberdade em você. E você foi feito para ser livre em Jesus. Você foi feito para viver a liberdade que Ele nos ofereceu, que Ele nos proporcionou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Outro inimigo da nossa identidade, eu citei isso ontem na mensagem, quando eu falei sobre gratidão, né? Eu falei que lá um dos ladrões da gratidão, e aqui das coisas que ferem a nossa identidade, é o quê? A comparação. É eu me viver baseado na identidade do outro, na vida do outro, naquilo que o outro está fazendo, conquistando, vivendo. Isso faz com que eu perca o meu senso de quem eu realmente sou para observar uma vida alheia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, ele fala assim, olha, cada um examine os seus próprios atos. E então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você tem o seu valor. Deus criou você com a sua identidade, com o seu DNA, com a sua digital. Para Deus, você é importante. Ele se importa com você. Então, quando eu me comparo com outros, isso rouba ou destrói a minha identidade. Isso afeta a minha identidade. Porque identidade quebrada, distorcida, ela sempre vai gerar alguns comportamentos que são doentios, que são incompatíveis com aquilo que Deus quer que nós vivemos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós aceitamos aquilo que nós não deveríamos aceitar. Uma pessoa que não tem convicção da sua identidade, ela aceita qualquer coisa. Queridos, 2026, você vai entrar convicto de quem você é em Cristo Jesus. Esses comportamentos doentios não farão parte da sua vida. Pastor, mas como que eu vou identificar isso aqui? Eu vou deixar aqui algumas coisas para que você identifique. O que é uma identidade ferida, machucada, quebrada? Por exemplo, primeira coisa, uma necessidade extrema de aprovação. Pessoas que só caminham se receberem a aprovação de outras. Aí elas querem viver para agradar outras pessoas. Elas querem viver para fazer por outras pessoas, para que as outras pessoas aprovem, aceitem, elogiem. Deixa eu te falar, quem depende do aplauso alheio sempre vai perder a essência daquilo que Deus colocou em você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você já foi aprovado por Deus. O céu já olhou para você e já te deu o valor devido. Então, pessoas que vivem com uma necessidade excessiva de aprovação precisam ter a sua identidade restaurada. Isso é muito importante. Outra coisa que é um comportamento de uma identidade ferida são pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Aí elas evitam se posicionar, elas evitam de se colocar diante de Deus. Por quê? Porque o medo vai sempre paralisar o meu destino. Imagina só, nós estamos aqui nos últimos dias, aqui em Londres, né, do Winter Wonderland. Se você for lá, você vai ter uma montanha russa que um monte de gente paga lá, sei lá quantas libras, para poder andar na montanha russa e ter a experiência de que andou na montanha russa. Mas se eu tenho medo, eu nunca vou ter aquela experiência, porque o medo paralisa o destino. O medo faz com que eu não experimente coisas que Deus preparou para mim, coisas incríveis, experiências, sentimentos que eu poderia ter, mas por causa do medo eu não me posiciono. E aí, as pessoas que têm medo de serem rejeitadas ou têm medo da rejeição, elas evitam se posicionar. E quando esse medo me domina, isso significa que a minha identidade está quebrada, que a minha identidade está ferida. Então eu preciso compreender a respeito daquilo que revela uma identidade ferida. Outra
coisa, e isso é uma coisa que fala comigo, né? É uma palavra muito usada hoje pelos psicólogos, coaches, que é a autossabotagem. Pessoas que não sustentam aquilo que recebem, não conseguem dar continuidade. Por quê, meus irmãos? Olha, a identidade ferida, ela sempre vai destruir as oportunidades que Deus tem para mim. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. Outro elemento que revela uma identidade ferida são pessoas que a sua espiritualidade ela é baseada no desempenho. O que você quer dizer, pastor, com isso? Olha, se eu estiver fazendo, eu tenho valor. Se me derem a oportunidade, significa que estão me valorizando. Isso não tem nada a ver com a sua identidade. Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus te ama por quem você é. Talvez na igreja você pode ser alguém que só contribua financeiramente com a sua oferta, com o seu dízimo. Talvez você seja alguém que você só fale no ônibus ou no seu trabalho a respeito de Jesus para alguém, mas nunca tem um holofote. Isso não significa que você tem menos valor. Porque você não vale o que você faz. Ele te valoriza por quem você é. 2026, a sua identidade será uma identidade estabelecida, reconhecida, revelada, para que você entre o ano sabendo quem você é em Cristo Jesus. Agora, Deus sempre revela, ou Deus sempre restaura a sua identidade antes de restaurar o seu destino. Nós temos uma história na Bíblia que fala muito a respeito de uma identidade restaurada. Lucas capítulo 17, a partir do verso 24, vai contar a história do filho pródigo. O filho chega ao pai, pede para o pai a sua herança, sai. A Bíblia fala que ele gasta com as meretrizes, prostitutas, dissolutamente. Quando ele, com os amigos, quando ele não tem mais nada, ele perde os amigos, perde tudo, vai trabalhar alimentando porcos. E aí, quando ele está naquela situação, algumas coisas me chamam a atenção. Ele fala assim: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão em fartura para se alimentar. Mas uma coisa cai na real. O quê? Ele sabe, ou ele se lembra de quem ele é. Eu sou filho, porque ele fala assim, o meu pai, ele não deixou de ser filho. Ele reconhece quem ele é. Quando ele vai, ele volta para casa. A Bíblia diz que o pai está ali esperando, aguardando ansiosamente. O pai nem imagina que ele está voltando, mas quando o pai avista de longe, o pai sai correndo, o abraça, beija. E aí a Bíblia diz que ele pede vestes novas, coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés. Ou seja, o pai está restituindo a posição dele de filho. Interessante é que Deus te chama de filho antes de chamar de servo. Deus te chama de filho antes de te chamar de servo. O abraço que ele te dá vem antes da correção. Quando o pai corre ao encontro do filho, ele não correu com o dedo apontado, falando, eu sabia que tudo ia dar errado e você ia voltar. Não, o pai corre para abraçar. Deus te abraça antes de corrigir, mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Importante você ter essa afirmação e essa compreensão de quem você é em Cristo Jesus. Em 2026, não vai ser um ano para você viver escondido, sucumbido nas suas emoções, nos traumas da sua vida. Vai ser um ano para você entender quem você é em Cristo Jesus. Um ano para você se levantar com a sua identidade restaurada, com a sua identidade afirmada em Cristo. Porque você não é o erro que você cometeu, você não é a dor que você está sentindo, você é quem Deus diz que você é filho de Deus. Filho de Deus. E eu quero que você afirme comigo isso, eu quero que você repita comigo aí. Fala assim, olha, eu não sou o meu erro, eu não sou a minha dor, eu sou filho de Deus. Coloca aí, eu sou filho,
eu pertenço a Ele, eu pertenço ao reino de Deus. Se tem alguém que tem essa convicção e essa consciência de que você é filho, coloca aqui: eu sou filho. Eu sou filho. Se você talvez está em dúvida, ou se você talvez está tendo a sua identidade talvez abalada por alguma dessas circunstâncias que eu acabei de dizer aqui, hoje é o dia de nós apresentarmos diante de Deus e falar assim: Senhor, a minha identidade vai ser restaurada, porque eu não vou dar ouvido às vozes que gritam ao meu redor, porque o Senhor já afirmou quem eu sou, e eu sou quem dizes que eu sou. A minha identidade está firmada em Cristo Jesus. Eu não vou viver pela aprovação dos outros, porque o Senhor na cruz já me recebeu. Eu pertenço à família de Deus, então eu não tenho medo de rejeição, porque pode me abandonar o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, os meus irmãos, mas o Senhor me acolhe. Então, são afirmações que eu preciso ter para o ano de 2026. Como eu disse, Romanos 8,15, vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente terem medo ou temerem, mas vocês receberam o espírito de adoção, que os torna filhos, pelo qual nós podemos olhar para o céu e dizer Abba, Pai, que significa paizinho ou papai. Você tem um pai, a sua identidade, ela é afirmada em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro volta a dizer o que nós lemos no início: vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciarem as obras dele, para afirmar e ter a convicção de que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos orar pelo mês de outubro, mas que no ano de 2026 o Senhor possa curar toda rejeição, todo trauma emocional, que o Senhor possa curar aquilo que você tem trago ou tirar dos seus ombros a culpa do passado, daquilo que você fez. Que você tenha a sua restauração, a sua filiação restaurada, para que você olhe para o céu e entenda que a sua paternidade ela está resolvida em Deus, para que você tenha essa segurança dentro de você, de quem você é em Cristo Jesus. Nós vamos orar, como nós temos orado todos os dias, apresentando o nosso mês, mas principalmente por esses pontos aqui, aonde eu liberei essa palavra nessa live. Se você estiver assistindo essa live, nesse momento que você está assistindo essa live, eu tenho convicção de que essa oração, de que essa palavra falará ao seu coração e você vai entrar no ano de 2026 certo de que você é quem Deus diz que você é. Amém? Você pode então fechar os seus olhos aonde você estiver e nós vamos orar apresentando o mês de outubro, mas também pedindo para que o Senhor nos cure de toda rejeição, para que o Senhor nos perdoe de todo o passado, para que o Senhor restaure a nossa filiação e para que o Senhor nos traga a segurança de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, eu estou agora diante dos seus filhos, Pai. Alguns nas suas casas, outros no caminho para o trabalho, outros, Pai, em algum lugar, mas não importa. O que importa é que nesse momento, Pai, nós estamos orando em unidade, em família. Nós estamos orando, Pai, crendo que o Senhor vai curar as feridas, Pai, na alma, as feridas profundas no coração, nas emoções dos seus filhos. E nós oramos, Pai, para que em 2026 essa cura seja completa. Nós oramos para que em 2026 haja essa restauração dessa identidade, dessa pessoa que está aqui, talvez com a sua identidade
quebrada, ferida. Restaura, Senhor, a identidade dos seus filhos, para que em 2026 nós possamos viver o sobrenatural que o Senhor tem para nós. Que cada pessoa que está aqui tenha convicção, que o Senhor abra os olhos, a visão, para que eles possam realmente ver quem eles são em Cristo Jesus. Quem eles são em Cristo Jesus, para que eles possam ver como o Senhor os vê. Pai, eu oro para que o Senhor, Pai, possa curar, restaurar, para que o Senhor possa, Pai, transformar, reafirmar a identidade dos seus filhos. Em 2026, ninguém entrará, Pai, em dúvida, Pai, de quem são, mas sim com uma paternidade resolvida, Pai, com uma consciência de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos, Pai, povo escolhido do Senhor, que nós somos, Pai, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Essa é a nossa oração. Eu quero abençoar a vida dos seus filhos, Pai, e quero abençoar o mês de outubro, que seja um mês abençoado, que seja um mês próspero na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. 2026 não vai ser um ano que você vai viver na comparação com ninguém. 2026 vai ser um ano que você vai viver posicionado como um filho de Deus, na posição de quem você é em Cristo Jesus. Porque quem sabe o que é, sempre vai viver com a firmeza da identidade que ele recebeu. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Nós estamos aqui chegando ao final dessa live. Amanhã nós voltamos, para a nossa 11ª live, penúltimo momento que nós vamos ter desse tempo profético aqui para o ano de 2026. E eu tenho certeza de que o Senhor está abençoando a sua vida através desses momentos juntos aqui em oração, em palavra compartilhada. Amém? Que nós possamos aí, dentro da afirmação da nossa identidade, também colocar diante de Deus os nossos propósitos para o ano de 2026, tá bom? Não esqueçam do seu projeto de vida, vai lá, escreva os seus projetos, anotem no papel aquilo que você espera para o ano de 2026, para que a gente possa estar no mês de janeiro apresentando e orando aí por todos eles. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida de cada um nessa live, ou que está assistindo essa live, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar, manda aí para o seu story, envie para todo mundo, vai lá, dá like, comenta, deixa lá um comentário daquilo que essas lives têm dito, falado ao seu coração. Hoje nós estamos falando sobre identidade, vai lá e coloca lá uma afirmação sobre a sua identidade nos comentários, para que a gente possa gerar esse engajamento e essa relevância nessa live aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, conto com você, compartilhe. Amanhã estaremos de volta aqui, 7 horas da manhã, com mais uma live, penúltima live dessa jornada profética que nós estamos vivendo aqui. Que o Senhor abençoe seu dia, que seja um dia maravilhoso, que você possa andar na convicção de quem você é em Cristo Jesus. Amém? E nós nos vemos amanhã. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã. Fiquem com Deus.